Vamos lá, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. A primeira pergunta é da TV Cruzeiro. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria que você analisasse o contexto de hoje, né? Um jogo difícil contra um adversário que não baixou suas linhas vindo jogar contra o Cruzeiro. E, claro, que você falasse da torcida também. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo, com um período melhor do Red Bull. Uma primeira fase, eu acho até a troca de extremos que fizemos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos o nosso jogo. Um jogo que foi muito bem preparado pelo treinador, que conhece bem o nosso elenco, anulou-nos ali 2 ou 3 situações que nós costumamos fazer e provocou alguma dificuldade no nosso jogo. Depois dessa troca, acho que equilibramos o jogo e melhoramos. Foi essa parte final do jogo, já estamos por cima, já conseguimos fazer o gol do empate. E depois a segunda parte, voltamos sempre com esse dispositivo que preparámos e continuamos a criar dificuldades. Porque assim, para um leigo do futebol, eu não entendo, mas o Christian do lado e o Wanderson são coisas completamente diferentes. E bem preparado, ele jogou com um lateral muito profundo do lado do Wanderson, obrigou o Wanderson a vir muito para trás e ao contrário, obrigou o Christian a saltar muito. E a gente perdeu o Christian no meio campo. Por isso, em termos estratégicos, corrigimos e em termos dos jogadores que entraram também trabalharam em prol do objetivo. No princípio para procurar o resultado e do fim para defender o resultado. Mister, parabéns pela vitória. Aquela famosa 2 em 1. Qual foi a parte mais difícil, você falou desse primeiro tempo, mas o que você achou mais difícil ali da partida, que é importante para tirar de lição também na sequência do campeonato? E é difícil não falar de forma individual, mas de Lucas Silva, um jogador também que, com a sua chegada, evolui muito o futebol. E o garoto Kaique, que faz o gol no finalzinho ali, que também é um cria, e o que a gente sabe que é um garoto humilde, que ouve muitas coisas, ouve o que você fala, ouve o que os companheiros também passa de orientação, para construir essa vitória. Obrigado. Em relação aos atletas, já vos disse que é importante o coletivo. Muitas vezes os mídias falam de jogador A, B ou C, mas para mim todos têm uma importância fundamental, mesmo aqueles às vezes que jogam menos. O Caio tem feito uma época muito boa, não é por acaso que ele na última convocatória da seleção esteve no grupo dos 40, penso eu, e o Lucas não necessita de apresentações. É um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. Com certeza que recuperamos ele fisicamente e temos a confiança que ele necessitava para explanar aquilo que é o seu futebol, como outros que conseguiram nesta época se valorizarem. O Cristiano hoje fez um grande jogo também em termos estratégicos. O Villalba também foi um jogador que valorizou-se. Muitos jogadores mas já tivemos esta conversa várias vezes, a valorização deles foi grande ao longo da época, mas isto principalmente pelo mérito deles, porque eles tiveram capacidade de trabalho, tiveram humildade para ouvir, tiveram capacidade de progressão e é por isso que eles hoje em dia estão a ser muito mais competentes do que eram no passado. Jardim, queria que você falasse a respeito também dessa evolução do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro estava atrás do placar, buscou empate, buscou a virada, mas em momento nenhum, até com a equipe do Red Bull Bragantino, o goleiro caindo, fazendo aquela famosa cera, que aqui no Brasil os árbitros parecem que são muito coniventes com isso. Queria que você falasse a respeito dessa maturidade do time que buscou a virada, mas em momento nenhum confundiu a questão da pressa com a velocidade para poder fazer as transições, para poder chegar ali na cara do gol, criar as oportunidades. Queria que você falasse dessa evolução do Cruzeiro, que com essa vitória se tornou aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro, a equipe que mais venceu em casa. Olha, eu vou-vos dizer o que eu disse aos jogadores no intervalo. Eu disse aos jogadores que o Cruzeiro é um outsider nesta posição no campeonato. E isto às vezes incomoda muita gente.
e com certeza que quer os adversários, com uma atitude mais agressiva, uma atitude mais de luta, como aconteceu o adversário, quer às vezes os outros intervenientes não facilitam nada aquilo que é o jogo. E hoje temos que superar isso tudo, e eu disse aos jogadores, o primeiro objetivo para a segunda parte é não perder a cabeça. Não perder a cabeça, fazer aquilo que é o nosso modelo de jogo, jogar o nosso futebol sem perder a cabeça. Porque eu sei que nós incomodámos, porque a malta pensava que isto ia cair e não cai, e não sai, e a malta começa a ficar preocupada. Mas não se preocupem com o Cruzeiro tem os seus objetivos bem definidos, e eu quero é que as pessoas sejam isentas, trabalhem bem e joguem o jogo pelo jogo. O Jardim, parabéns pela vitória. Sempre que o Cruzeiro tem, agora vai ter, né, até o início das semifinais da Copa do Brasil, essa semana cheia para treinar, o torcedor fica sempre esperando algo novo, de um trabalho muito bem executado e que os jogadores estão cada vez mais entendendo mais. Como é que você falou dessa troca, dessa inversão do Christian com o Wanderson? Tem coisa que a gente, por fato de a gente não conseguir acompanhar, isso é treinado também? Isso é uma conversa de campo? Você sentiu aquilo e dava para trocar? Ou é algo que vocês conseguem trabalhar isso também nas atividades? Em relação ao algo de novo, eu penso que os adeptos não estão desgostosos do que esta equipa tem apresentado. Não acredito que eles queiram algo de novo. Eles querem é que os seus jogadores sejam competentes. E hoje em dia existem jogadores que vão saindo do banco e que vão sendo uma ajuda importante no desgaste de outros, como já estamos no último terço da época, nos últimos 3 meses da época. Por isso é importante esta rotação, estas entradas às vezes mais cedo. E a estratégia, nós temos cada vez mais criar soluções para aquilo que o adversário possa fazer. Foi aquilo que eu vos falei. O adversário preparou muito bem o jogo, dar parabéns ao seu treinador, e ele anulou-nos um corredor bem, e o outro corredor obrigou-nos um dos nossos volantes a sair do meio campo. E foi essa correção estratégica que fizemos. Os jogadores já sabem como é que fazemos, e corrigimos e melhoramos o jogo com isso. Ô Jardim, contra o Bahia veio uma virada com a força dos jogadores que você colocou em campo, com as alterações. Hoje um jogo difícil, virando uma partida em casa. Esse tipo de vitória também ele vai dando ainda mais maturidade para esse elenco, para tudo que vem sendo construído no dia a dia de trabalho na Toca? Com certeza que hoje em dia temos mais maturidade. Foi a primeira vez, por exemplo, que usamos o Gabriel, o Caio e o Mateus, e conseguimos manter a equipa equilibrada. Por aquilo que eu disse anteriormente, o lateral esquerdo deles não estava a subir, e eu disse ao Gabriel, tu vais fazer de extremo, de ponta, e só tens que vir com ele, mas ele não está a subir, por isso equilibramos a equipa por ali. E o Gabriel jogou quase como um ponta direita, e o lateral não subia, para ele estava bom, que ele estava sempre no ataque, não teve que ir muitas vezes, ele foi só uma vez ou duas. E tinha a opção do Arroio, mas o Gabriel é um jogador que está há mais tempo connosco, é um jogador que tem mais gol, é um jogador importante na estrutura, e eu tive que passar essa responsabilidade para ele, de jogar ali, porque não tínhamos o Sinisterra. Em relação ao outro lado, como o Marquinhos e o Bolassi entraram, e eles em termos defensivos também já sabem muito bem a ideia do jogo, não é? Eu ali podia meter o Arroio, podia meter outro, mas para jogar 5 minutos e defender bem, estes jogadores já estão preparados há 6, 7 meses, já sabem as indicações, já sabem onde se posicionar, e os outros que estão a chegar ainda estão ganhando essa maturidade e estão ganhando essa capacidade de perceber a estratégia coletiva, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos. Jardim, boa noite. Eu vou até recuperar uma fala sua na coletiva depois da classificação contra o Atlético, que você falou assim, agora vamos voltar as atenções, não exatamente com essas palavras, mas vamos voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro para recuperar pontos. Porque muda o formato da Copa do Brasil só depois da participação no Brasileirão. E por mais que o objetivo dito por você, pelos jogadores, pela direção, que é de voltar a Libertadores, e esse é o objetivo, o Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo. A torcida gritou, o campeão voltou.
por ter só o brasileiro pela frente por agora, por estar um ponto do Flamengo, vai ter confronto direto, Cruzeiro se impondo. Dá para o Cruzeiro se impor também e falar, sim, a nossa luta é o título brasileiro? Dá para falar de fato agora? A nossa luta, eu já vos disse e nós preparamos, porque isso é muito bonito falarmos, mas hoje, se a gente não tivesse capacidade de ganhar o Bragantino, toda a gente já estava a questionar se nós tínhamos capacidade de ficar nos primeiros 4. O futebol é isto, é muito claro. Por isso não podemos estar a alterar aquilo que é o nosso projeto. O Jardim foi contratado para um projeto e para desenvolver uma ideia e com os objetivos. E não posso chegar aqui ao meio da época e dizer, não, agora o objetivo trocou. E depois perco um jogo, não, agora o objetivo é para trás. Não, temos de ser pessoas sérias, e eu gosto de ser, não só parecer, mas também ser. E isso é a nossa ideia. Temos os objetivos bem claros, estamos na meia-final da Copa do Brasil, que era um objetivo. Estamos a lutar por a posição direta na Libertadores do G4. Vamos andar atrás disto. Mas isto, o G4 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Pronto, a gente neste momento está em segundo, porque temos mais jogos do que os adversários diretos. Não estamos em segundo diretamente, se eles ganharem os jogos vamos passar para terceiro, mas o importante é que a gente vai cumprindo aquilo que é os nossos objetivos. Mas todos os jogos como este são importantes, fazer os 3 pontos. Por isso, a seguir, vamos ver no fim, eu já disse, no fim a seguir vamos ver o resultado, mas agora tem que ser o próximo jogo, o Vasco, e tentar o objetivo que é o mesmo, os 3 pontos. Jardim, o Cruzeiro é a equipe que precisa de menos posse de toques de bola para chegar ao gol. E o Cruzeiro, nesse primeiro tempo, teve maior domínio do jogo, mais posse de bola, né, com o Bragantino, acabou tomando um gol, e aí mais uma reação impressionante, né, virada diante do Bahia, virada agora diante do Bragantino. Isso destaca a força, né, do elenco, né, o que tem no banco, e também essa preparação física do Cruzeiro. É um time hoje encorpado um pouco a mais do que os seus adversários? Não, eu vou ser muito sincero em termos dessa referência de menor número de toques para fazer um golo. Mas se você vir a classificação das equipas que têm menor número de toques para fazer um golo, quem são? Mirassol, nós, Palmeiras, são os primeiros. Pronto, isso é uma característica de uma boa equipa. Porque não acredito em nenhuma equipa que jogue na frente da tabela, quer no campeonato do Brasil, da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra, que precisa de muitos toques para fazer um gol. Ela não está a jogar para os primeiros lugares, ela está a jogar para trás. E isso é uma característica que vocês podem ver com certeza. O Mirassol o Palmeiras nós somos, e o Flamengo também não deve estar ali muito longe. Por isso são características de equipas que precisam de menor número de toques para fazer um gol. Aqui, Jardim, Tomás Machado. Ao final do jogo, a torcida gritou, o campeão voltou. O que a gente vê, assim, o mais interessante, que há um tempo atrás, o Cruzeiro que viveu um momento muito complicado, Série B, e hoje o torcedor volta, o torcedor cruzeirense hoje já tem prazer de falar de futebol. Como que é para você, que vai ficar aí para o resto da vida, nessa história do Cruzeiro, de resgatar a confiança do torcedor, de vir ao estádio, de falar de futebol e de acompanhar o Cruzeiro? Claro que o futebol é uma paixão, não é? Eu tenho a felicidade de, dentro do clube e fora do clube, relacionar-me com alguns cruzeirenses que às vezes encontro pela rua, e aquilo que o nosso presidente disse, recuperamos a dignidade, e para nós isso é muito importante. Hoje os adeptos virem ao estádio, pena hoje não estar cheio o estádio, mas sentirem que a equipa vai lutar por eles. Não é que vai ganhar sempre, é que vai lutar por eles, vai tentar dar o máximo e vai tentar fazer um bom espetáculo para as pessoas terem o ego fortificado, não é? Por isso é uma satisfação, e eu prefiro com certeza trabalhar neste regime, que é a ganhar e com a torcida a nos apoiar. E é fantástica, nós temos uma torcida fantástica que desde o primeiro momento esteve connosco, esteve com a equipa, esteve com a direção, esteve com a parte técnica, e é muito bom, e eles são importantes. Por isso ali nos últimos 5 minutos pediam um apoio para não deixar o adversário reagir, que o adversário queria reagir e a gente
em conjunto com a torcida, conseguimos estancá-lo. Professor, aqui, duas questões. Parabéns pela vitória, primeiramente. Na sua opinião, essa vitória contra o Bragantino foi uma das mais difíceis do campeonato pelas circunstâncias? O Seabra conheceu o elenco, anular, como você mesmo disse, algumas jogadas do Cruzeiro. E a segunda questão é, já programando os próximos jogos, se me permita, o Cruzeiro tem o Vasco, né, já fora de casa, 2 jogos, Gabigol e Lucas Vidalba não jogam essas partidas suspensos. Tem alguma programação especial para esses 2 jogos? O Cruzeiro vai poupar alguns jogadores contra o Vasco? Vai com força máxima para os dois? Como que será essas 2 questões dos jogos entre Vasco e Flamengo? Bem, foi um jogo difícil, foi mais um jogo difícil, mas isso não há nada que me surpreende, porque eu sabia que o adversário é uma equipa jovem, uma equipa agressiva, mete uma intensidade muito grande no jogo, ia-nos dificultar, ia-nos pressionar. Com certeza na segunda parte quebraram um pouco essa pressão. O adversário, o treinador também conhecia muito bem, como eu já disse anteriormente, conhecia bem a nossa equipa, anulou-nos ali algumas situações, mas nós temos de ser mais do que isso, temos de ter capacidade de reagir, e foi isso que conseguimos. Conseguimos reagir em termos estratégicos e depois conseguimos reagir em termos qualitativos. Em relação à segunda questão, pronto, você vai outra vez poupar, mas com certeza toda a gente sabe que para mim o jogo mais importante é o Vasco, é o jogo em que nós vamos ir com aquilo que são as melhores soluções para esse jogo, porque são os 3 pontos que estão agora os próximos. Não existe outro jogo mais importante do que o Vasco. Jardim, aqui. O Bolassi entrou hoje e teve todo aquele lance que ele fez a flexão na sequência do jogo e também, mas ao mesmo tempo ele participa, ele ajuda a segurar uma bola, ele ganha uma bola pelo alto. Queria que você comentasse sobre o Bolassi dentro, fora de campo, qual que é a importância dele para o grupo e como que você enxerga ele no elenco? O Bolassi tem uma importância dentro do grupo, porque ele é uma pessoa aglutinadora e tem uma excelente relação com toda a gente, mas eu não o meto a jogar pela relação que ele tem com os jogadores, eu meto a jogar porque eu acho que ele tem características que às vezes são características importantes para um jogo de futebol. Contra o Bahia, eu arrisquei com o Bolassi e tirei o Mateias porque o jogo estava mais no fundo, mais na área, e o Bolassi é um jogador com outra presença e com outra agressividade, que, por exemplo, não tem o Gabriel ou que não tem o Mateias. Hoje, em termos defensivos, o que é que podíamos acontecer? Eles iam nos pressionar, a gente ia ter que jogar um jogo mais direto, o Bolassi podia ganhar ali umas bolas na frente, e se tivermos uma bola parada ou outra, o Bolassi podia nos ajudar na bola parada, que é um jogador forte. Tínhamos perdido o Caio, tínhamos perdido o Wanderson, jogadores que ajudam nas bolas paradas, o Gabriel ajuda menos, e o Henrique também não é um jogador que ajuda muito, apesar de ele ajudar numa função, mas não ajuda no jogo aéreo. E o Bolassi, com a entrada dele, ajudou-nos mais no jogo aéreo, na disputa da primeira e da segunda bola. Boa noite a todos. A gente encerra aqui a entrevista do técnico Leonardo Jardim. Obrigado, mister. Obrigado.